Graça e paz, meus irmãos. Amém? Boa noite a todos. E que Deus nesta noite possa falar ao nosso nobre coração por intermédio da sua palavra. Amém? Vamos recitar o nosso tema. Quem lembra? Vamos lá? 1, 2, 3. Criados por Deus para servir uns aos outros. Está fraco, pode ser melhor. Criados por Deus para servir uns aos outros. A irmã Flávia já recitou o tema e também a divisa. Eu não vou recitá-lo de novo, a divisa, mas eu peço aos irmãos encarecidamente que, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, um livro sinótico. É um livro que nós encontramos muitas coisas que não estão registrados, tanto no livro de Mateus, Marcos, quanto o de Lucas. Capítulo 13, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela leitura da tua santa e sacrossanta palavra. Palavra esta que passarão os céus e a terra, porém ela permanece eternamente, Senhor. A tua palavra, ela é eterna. A tua palavra não envelhece. A tua palavra não perece. A tua palavra, Deus, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a tua palavra, Senhor. Estamos diante do Senhor nesta noite, na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Aqui está, Deus, o teu filho, que se coloca como servidor de todos que estão aqui nesta noite. Aqueles que vieram para ouvir a tua palavra, cada um buscando do Senhor uma perspectiva de vida, cada um buscando do Senhor uma resposta. Deus, grande é esta responsabilidade de trazer a tua palavra nesta noite. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Criados por Deus para servir
uns aos outros. Meus irmãos, temos vários relatos na Bíblia de irmãos que um dia se dedicou a Deus para servir uns aos outros. Temos como exemplo o primeiro casal na Bíblia, Adão e Eva. Quando Deus instituiu aquela família no jardim do Éden, a missão de Deus era que aquele casal servisse ao jardim do Éden, mas um serviço que não envolvia pessoas, mas também poderia envolver até pessoas, se caso, por exemplo, não acontecesse essa ruptura que aconteceu por causa da desobediência daquele casal. Mas Deus deu uma ordem àquele casal para cultivar o jardim do Éden, para dar nome a todos os animais. Mas, infelizmente, aquele casal fracassou na missão. Aquele casal não conseguiu servir, não conseguiu executar a sua missão de forma ordenada, de forma coordenada. Temos também exemplo de Noé, o homem justo, cujo a palavra diz que ele se desviava do mal. Deus chama Noé para uma grande missão. Noé, a partir de hoje, você vai construir uma arca e você vai estar salvando a cada 2 espécies de cada animal. Você vai construir essa arca e você vai preservar a sua família dentro desta arca. Princípio da obediência. Noé, ele obedece ao Senhor, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Noé obedece ao Senhor, prega a palavra de Deus para aquela nação, mas infelizmente a nação não deu crédito à palavra de Deus. E infelizmente os irmãos conhecem muito bem a história de Noé. Veio o dilúvio e dizimou inumerosas vidas. Vidas se foram, não por causa de Deus, que Deus não destrói, Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Mas o homem, na sua máxima desobediência, prefere desobedecer ao Senhor do que obedecer. E a Bíblia é bem clara e nítida quando diz dessa forma: do que se queixará o homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Infelizmente, aquela nação foi dizimada. Aí vem também a história de Moisés, cujo nós conhecemos como o libertador de Israel. Como diz o louvor de Sérgio Lopes: chora Israel, Babilônia não é mais o seu lugar, clama ao seu Deus, que ele te ouvirá, e do inimigo te libertará. É uma pena que eu não sou levita, mas eu sou um pregador da palavra. Deixo isso para os irmãos que compõem aqui a mesa deste equipamento. Mas Deus chama Moisés para uma missão essa extraordinária. Moisés, a princípio, se sentiu incapacitado. Isso é normal, porque nós não estamos diante de qualquer pessoa, estamos diante do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e ao mesmo tempo está lhe chamando para você servir uns aos outros.
Moisés se sentiu incapacitado. Talvez Moisés era semelhante a mim, que é gago, que é pegado na língua, mas Deus o encorajou desta forma, dizendo: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez isso? Quem fez aquilo, Moisés? Foi eu, Moisés. Vá e diga ao meu povo de Israel que o grande eu sou me enviou a vós outros. O casal Adão e Eva foram chamados por Deus para servir no jardim do Éden. Noé foi chamado por Deus para servir, para salvar aquela nação, mas infelizmente a nação fracassou. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, o povo que estava amassando barro para Faraó. Mas Deus, irmãos, Deus é lindo. Nessa passagem tem algo que marca a minha vida. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, vá, porque eu ouvi o clamor do meu povo e eu resolvi descer para livrá-lo das mãos de Faraó. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. É o que nós denominamos de favor imerecível. Deus olhou para a sua nação e percebeu que a nação estava sendo destruída por causa do rei Faraó. E Deus levantou Moisés. Deus, com as suas mãos poderosas, levantou Moisés. E da mesma forma como Deus se apresentou para Moisés numa sarça ardente, que ela se queimava em chamas de fogo, mas não se consumia. Sabe o que é isso? Existem coisas que para o homem é impossível, mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 27, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. É possível servir aos nossos irmãos, é possível servir a nossa comunidade. Breve testemunho para acender a chama no coração de vocês. Eu sempre gosto de falar isso. Algumas pessoas aqui sabem, eu tenho orgulho de dizer isso, que ainda eu não sou um advogado, ainda, mas sinônimo de porém, se for da vontade de Deus, se Ele permitir que eu esteja vivo em 2022, vou estudar para alçar voos altos. Mas até lá, eu estou trilhando por um caminho diferente. Um caminho cujo eu sempre sonhei entrar nessa empresa, mas eu não vou dizer o nome por causa de direitos autorais. E também está sendo gravado. Sempre sonhei entrar nessa empresa. Fiz o primeiro processo seletivo, teste de português, matemática, interpretação de texto, que é difícil, né? A nossa língua portuguesa é muito complicada, tem muitas variações. Inclusive agora recente, se não me engano foi no ano de 2003 ou 2004, eu não lembro mais, teve uma mudança ortográfica. Mas enfim, fiz um teste de matemática, português, interpretação de texto, teste de frota, e quando chegava na área da psicologia, eu perdia. Somos humanos. Somos seres humanos. Fiquei triste, chorei por dentro. Deus, sempre sonhei entrar nessa empresa. Passou-se um período, me inscrevi de novo no segundo processo seletivo para entrar na mesma empresa. De novo, matemática, português, interpretação de texto, teste de frota, que é um teste com a moto. Quando chegava nesse bendito teste da psicologia, eu perdia. Eu disse, parece que eu sou louco, só pode ser isso. Estudo,
eu tenho um pouco que dá para me conferir alguma coisa. Fiquei triste de novo, abatido, contei isso para algumas pessoas, e nisso eu entendi como vontade de Deus. E nesse embate, eu estava trabalhando com alguns advogados, eu conseguia arrendar um valor, não era um valor estimado, mas dava para suprir algumas necessidades. Eu estava gerenciando alguns contratos comerciais lá em Brotas. Infelizmente eu perdi tudo, deixei de atuar com esses dois advogados, e nisso eu fiquei sem renda, um filho. Minha esposa olhou para mim e disse: e agora? O que será de nós? A única palavra que saiu da minha boca foi essa: olha, eu ainda não sou advogado, mas Deus proverá. Falei assim mesmo: se você tiver fé, esse ano eu vou assinar a minha carteira. Não sei como, mas Deus fez. A empresa, essa mesma empresa, abriu outro processo seletivo. Lá vai eu pela terceira vez. Fiz tudo de novo, português, enfim, que eu já falei aqui. Quando chega na área com o supervisor e com a bendita psicóloga, que já foi outra, graças a Deus, eu consegui passar, irmãos. Consegui passar. Passei por tudo isso. Fiz exame, enfim, passei. Hoje estou na empresa. Para a glória de Deus. Não é o meu alvo. O meu alvo é ser advogado. Mas eu estou feliz por estar nessa empresa, porque eu sempre sonhei, acreditei. Acredite, sonhe. Tudo é possível aquele que crê. Basta você crer. A palavra diz: se você crer, você verás a glória de Deus na tua vida. E hoje Deus permitiu na prática, na vida, na pele, que eu vivesse esse tema hoje, fazendo uma rota lá na federação. A minha atividade, comparando para esse senhor dessa mesma empresa minha, a minha atividade é algo nobre. E um senhor de idade, irmãos, eu percebi que ele tinha uma deficiência nas pernas. Parece que ele teve alguma paralisia ou algum derrame, mas parece que eu pude perceber que ele conseguiu se recuperar. Um senhor, numa faixa etária de 60 anos, carregando uma caixa pesada de Coca-Cola sobre os seus ombros. Irmãos, não é dever meu ajudar ninguém. A minha missão é outra. Mas eu me senti no lugar daquele senhor. Toda vez que ele tirava do caminhão, antes de pôr ao chão, eu pegava das mãos dele e aí colocava no chão. Sabe o que é isso? Criados por Deus para servir uns aos outros. Vivemos numa sociedade hipócrita, uma sociedade que prega às pessoas que as pessoas precisam ser servidas. E aqui não estamos diante de um texto que nos traz o conforto. Esse texto que nós lemos aqui não nos traz conforto nenhum. Esse texto não nos traz luxo. Aliás, traz um confronto. Falei sobre o primeiro casal, Adão e Eva, criados por Deus. Falei um pouco sobre a história de Noé. Falei um pouco sobre a história de Moisés. Esses quatro elencos, pessoas, foram criados por Deus para servir uns aos outros. Mas aqui no texto de João 13 é diferente. Não estamos diante de alguém que foi criado por Deus. Aliás, estamos diante de Jesus, que é autoexistente, autocriável, que não foi criado por ninguém. Ele existiu por si próprio, mas foi necessário descer dos altos céus e viver no meio de uma sociedade que tinha os seus valores sendo escoado
por uma vala, se é que eu posso dizer assim. Jesus aqui está nos dando uma lição de vida, que Ele mesmo sendo Deus, não se usurpou pelo fato de ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou e usou a forma de servo, figura de homem. Sabe o que é isso? Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Alfa, mesmo sendo Ômega, Ele é um servidor de todos. Todo ser humano tem uma identidade, não é isso? RG, o meu é 092851, não posso dizer os dois números, os dois números finais. Todo ser humano tem uma identidade. Todo cristão tem a sua identidade. E a identidade do cristão está registrado desta forma. Você, eu, é um servidor de todos. O nosso maior modelo está aqui. Jesus, mesmo sendo Deus, não se usurpou. Que lição de moral Jesus está nos dando nesta noite. Que mesmo sendo Deus, conforme diz a Bíblia, que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Lavar os pés, missão de um escravo. Aliás, tarefa de um escravo. Um escravo não tinha opção, não tinha escolha. Não existia princípio da liberdade nesse contexto. Não existia princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, seja homem ou mulher. Não existia nesse contexto. O servo tinha que lavar os pés dos seus senhores quando chegavam na casa dos seus chefes. Nesse contexto não existia requalificação asfáltica, não existia asfalto. O chão era de barro. As pessoas, quando adentravam nessas casas, os seus pés estavam tomados de poeira, e vinha o servo e lavava os pés. E Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos e ainda deu uma lição de moral. Pedro, se eu não te lavar, você não faz parte comigo. Irmãos, o cristão que não presta para servir, ele não faz parte de Deus. Isso é claro. O cristão que ainda não entendeu o sentido do serviço precisa entrar no processo de Deus. O cristão que ainda não entendeu que a sua vida não está em volta de si próprio, mas em volta de outras pessoas. A partir do momento que nós entendemos que a nossa vida está rodeado de uma circunstância, e dentro desta circunstância envolve pessoas, e a partir do momento que eu não entender isso, a minha vida não tem sentido. O cristão que não presta para servir tem algo errado. Precisa vir para a escola bíblica dominical todos os domingos e aprender com Deus, e aprender com Jesus, porque Ele largou toda a sua glória. Não veio como as pessoas estavam esperando, aquele Messias que muitas pessoas esperavam que Ele viesse num estado maior de conforto, mas Ele veio na contramão da história, veio na contramão da vida. Nasceu numa manjedoura, lugar de animal, mas mesmo sendo uma criança, mesmo
tendo nascido nesse contexto, ainda sendo criança, os magos vieram do Oriente, seguindo as estrelas, e a palavra diz que quando as estrelas pararam num certo lugar, eles entenderam que ali estava o menino Deus, ali estava o menino Cristo, e eles depositaram perto da criança tudo que eles tinham de melhor. E aí Jesus nasce, inicia todo o seu ministério, e agora está aqui nos dando esta lição. Irmãos, esse texto é muito emocionante, esse texto. Para mim, está na lista de um dos textos mais emocionantes da Bíblia. Jesus aqui, ele já estava numa premonição. O que é isso? Premonição, você saber o que vai acontecer, o seu amanhã. Não temos isso, mas Deus tem. Jesus já estava ali sabendo o que ele ia de passar. Mas mesmo assim ele reúne os seus 12 apóstolos. Judas estava também naquele contexto. Em momento algum Jesus apontou para Judas, mas Judas a si mesmo se revelou como o traidor. Sabe o que é isso? É amor. Quem foi chamado por Deus para servir uns aos outros tem um amor. Mas hoje, infelizmente, enquanto eu estava pilotando, eu estava pensando nos dons espirituais, como ainda, infelizmente, até hoje existe uma busca desenfreada pelos melhores dons. Alguns querem o dom de profetizar para ser chamado de profeta na igreja. Isso é bom, desde que seja para a edificação do corpo de Cristo e que seja para a glorificação do nosso Deus. Passou disso é desilusão, passou disso é merchandising, passou disso é propaganda para a autopromoção. Mas o dom do amor ninguém quer. Ninguém quer o dom do amor. Ninguém quer chegar ali, rapaz, eu te amo, velho. Você precisa de quê? Você precisa disso? Você precisa daquilo? Por exemplo, para eu entrar também nessa empresa, eu tive a indicação maior, que foi a indicação de Deus, e também a indicação de um amigo meu, cristão também nosso, irmão nosso em Cristo Jesus. Parece que Deus assim me carregou no colo, me colocou dentro da sala. Irmãos, tudo é no tempo de Deus. Mesmo tendo uma indicação, como eu tive também nos dois processos seletivos anterior, eu não passei, mas nesse foi diferente. Deus me colocou dentro da sala. Esse jovem chegou até a essa certa mulher e disse: olha, tem um amigo meu aí, assim, 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 ele está com a camisa assim, assim, por favor, me ajude, que ele tem um filho de 1 ano e 5 meses. Entrei na sala, eu fui o primeiro, ninguém queria ir logo de primeiro, todo mundo com medo, e tinha lá pessoas que hoje, quando eu entrei na empresa, eu percebi que tinha pessoas com uma indicação maior do que a minha. Mal sabia ele que eu estava sendo indicado por Deus. Mas Deus usou alguém lá na empresa, isso é fato. Deus usou o irmão me colocou dentro da sala, ó. Tem um amigo meu aqui, Ivo, meu amigo, assim como alguém me ajudou aqui, ajude ele também, papai. Ela, beleza, eu vou aqui tentar o que eu posso fazer por ele. Hoje eu estou na empresa e eu estou servindo, eu sou servo. Você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor, e juntos precisamos aprender a cada dia o modelo de serviço. O modelo de serviço. Irmãos, todo mundo quer ter luxo. Luxo é bom, meus irmãos. É bom você ter um carro bom. É bom você ter uma casa boa. É bom você produzir um conforto melhor para a sua família. Isso não é pecado. Isso é louvável. Desde que nós conquistemos de forma digna e honesta, isso é bom.
Mas melhor ainda é quando a gente se preocupa com o nosso próximo. E o nosso próximo está debaixo das vendas dos nossos olhos. Todos os dias a gente se bate com pessoas que estão precisando de um prato de comida, pessoas que estão precisando de um pedacinho de um pão, e às vezes eu estou lanchando um hambúrguer e eu olho para o rosto dessa pessoa, e eu sei que essa pessoa está precisando, e eu sei que essa pessoa está necessitando. Mas hoje, infelizmente, o amor ainda existe, mas na vida de poucos. Quando passa um ser humano desvalido, maltrapilho, a gente sequer olha, e quando olha com aquele olhar de desprezo, olha com aquele olhar como se fosse que essa pessoa é uma pessoa indigna, porque está assim, porque ele pecou, porque ele fez isso ou aquilo. Mas Jesus fez diferente, e Ele está nos ensinando nesta noite, desta forma, que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Irmãos, o bem que a gente faz a um irmão nosso hoje, tenha certeza que no amanhã algo de bom vai acontecer. O bem que a gente faz ao nosso próximo aqui agora, isso não é sinônimo de recompensa, não, meus irmãos. Eu posso dizer isso como a lei da semeadura. Se você plantou um pé de manga, óbvio, não vai nascer caju, vai nascer manga. Se você plantou um pé de jaca, não vai nascer manga. É óbvio, isso não existe. Se você planta o bem na vida de alguém, se você se dedicou para servir o seu próximo, pensando no Senhor, pensando naquele texto que diz assim: quando fizeres alguma coisa para os homens, façam como se fosse para o Senhor. Tenha certeza que Deus lá dos altos céus está te olhando, está me olhando, está lá no dizer, está escrevendo a nossa recompensa. Porque a palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando todas as pessoas. Às vezes nós queremos fazer o bem na vista de outras pessoas. Às vezes queremos fazer o bem para que alguém veja que nós estamos fazendo alguma coisa. Isso é tocar trombeta. Isso é dar com a mão direita, mas ainda não consegue ignorar a mão esquerda. Os hipócritas faziam muito isso no Antigo Testamento. Não estou dizendo que vocês são hipócritas, mas o texto diz que algumas pessoas antigamente faziam muito isso. Ajudavam as pessoas, chegavam nas praças e ficavam tocando trombeta. Como assim ali, ó? Aquele ali eu ajudei, ele estava assim, hoje ele está assim. Aquela ali, ó, não tinha nada, mas eu ajudei. Não façam isso. Isso é antibíblico. Ajude ao seu próximo com a sua mão direita, mas ignore essa mão esquerda, para que essa mão esquerda não veja. E fazendo isso, o nome do Senhor continuará sendo glorificado na nossa vida, e nós continuaremos sendo edificados pelo Senhor através do serviço. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Vós já estás limpo, mas não todos. Aqui fala sobre Judas. Judas
preferiu se excluir. Jesus em momento algum acusou Judas. Judas, você vai ser o traidor. Em momento algum. Jesus sabia que ele seria o traidor. Jesus também sabia que Satanás já tinha adentrado nos mais íntimos e profundos sentimentos de Judas e já tinha colocado no coração dele que ele seria o traidor de Jesus, que ele seria a pessoa que entregaria Jesus aos malfeitores. Mas em momento algum Jesus o acusou. Eu sei que é você que vai me entregar. Em momento algum. Em momento algum Jesus fez isso. E ele não faria, porque ele é o servo do Senhor, conforme diz o nosso irmão Isaías. Ele, Jesus, é o servo do Senhor. Jesus, ele é o servidor de todos. E se alguém aqui deseja servir com excelência, precisamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, o mais conhecido como Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, que veio num padrão totalmente diferente da sociedade. Esta sociedade de hoje prega: se você tem, você é o cara. Se você tem isso, você vai ser bem destacado na sociedade. Se você tem uma boa profissão, se você tem um bom curso, se você tem um carro de luxo, e às vezes sequer tem condições para botar a gasolina, mas se você tem, você pode até se enquadrar nesta música secular. Esse cara sou eu, esse cara é ele. Mas o cara é a pessoa que aprendeu o modelo